Quando um jogador entra na NBA, a expectativa é que ele comece a mudar de vida com seus altos salários e patrocínios. E de fato, isso acontece com a maioria dos atletas que ingressam na maior liga de basquete do mundo. Porém, temos alguns caras que conseguiram perder milhões de dólares por conta das suas atitudes dentro e fora de quadra, onde algumas inclusive o fizeram encerrar a sua carreira mais cedo por tamanho absurdo que cometeram. Salve manos e minas do Bosque, meu nome é Vinícius e sejam todos bem-vindos ao canal. É difícil imaginar um jogador da NBA perdendo tanto dinheiro, afinal, estamos falando de milhões de dólares. E às vezes isso acontece porque o atleta acha que ele merece ganhar muito mais do que ele realmente vale. Mas também temos aqueles casos em que os jogadores passam dos limites verbais e partem para os atos físicos, que os fazem perder não somente o dinheiro, mas também os forçam a encerrar a sua carreira de forma precoce. E no mundo digital de hoje em dia, também temos alguns caras que perderam uma fortuna e patrocínios devido às suas polêmicas lives nas plataformas de streaming. Mas ao contrário desses jogadores, o nosso pagamento é o like, que sai de graça para você e ajuda demais aqui na divulgação do nosso trabalho. Assim como a sua inscrição te deixa por dentro de tudo que rola aqui na vila, onde temos conteúdos que vão desde vlogs, tutoriais e vídeos de fato e curiosidades como esse. Então, sem mais enrolação, solta a vinheta e bora pro vídeo. Radmanovic caindo de snowboard. Ele que era um ala pivô que tinha um bom arremesso, tanto de 2 quanto de 3 pontos. O jogador bósnio começou a sua carreira pelo extinto Seattle Supersonics e tinha como característica ter um arremesso confiável, onde teve médias de 10 pontos, com aproveitamento de 37% nos chutes de 3 em sua passagem pela franquia. E em 2006, ele assinou um contrato de 31 milhões de dólares com o Lakers para defender a franquia da Califórnia por 5 anos. Porém, em uma viagem para Utah, ele resolveu praticar snowboard, onde caiu e machucou o seu ombro. E por padrão, os times fecham um contrato com os atletas, onde os proíbem de praticar esportes radicais ou atividades que possam causar lesões. Portanto, o Lakers poderia cancelar o seu contrato sem precisar pagar o seu salário. E com medo do Lakers rescindir o seu contrato de mais de 30 milhões de dólares, Vlad mentiu sobre a sua lesão, dizendo que tinha escorregado no gelo. E por incrível que pareça, essa história convenceu o dono da franquia. Porém, semanas depois, com a consciência pesada, ele se encontrou novamente com Jerry Buss e contou a verdade para ele, onde o dono da franquia ficou admirado pela honestidade do ala pivô, tanto que não cancelou o seu contrato, mas aplicou uma multa de $500 mil. Ele realmente teve muita sorte, pois ele poderia ter saído dessa reunião sem nenhum centavo, e lesionado dificilmente fecharia com algum time, e talvez ali mesmo encerraria sua carreira. Nerlens Noel recusa a proposta. Ele que era um pivô promissor e muito atlético e que tinha um bom trabalho ofensivo e defensivo no garrafão. O jovem pivô foi a 6ª escolha do draft de 2013, porém só passou a jogar na temporada de 2014 defendendo o Philadelphia 76ers, onde teve médias de 10 pontos, 7,5 rebotes e 1,6 tocos por partida. E em 2017 ele recebeu uma proposta de 70 milhões de dólares do Dallas para defender a franquia por 4 anos. Porém, acreditando que poderia ganhar mais de 100 milhões de dólares, ele recusou a oferta. E o motivo disso foi que o agente do LeBron James, Rick Paul, o convenceu a romper com seu ex-empresário para conseguir um contrato máximo, algo que nunca aconteceu. E quando o GM do Dallas soube da sua contra-oferta de mais de 100 milhões de dólares, retirou a sua oferta. E para a surpresa do jovem pivô, nenhum outro time demonstrou interesse em pagar essa fortuna para ele, que apesar de ser um bom jogador, não estava nesse patamar salarial. Tava se achando também. Isso é mais comum do que você imagina. Temos uns casos recentes aí que dá pra fazer um vídeo só disso. Noel, vendo que não receberia uma outra proposta e ficaria sem time, voltou atrás e fechou com o Dallas. Só que agora com um contrato de 4,3 milhões de dólares. Não preciso dizer que a relação entre o Noel e o Rick Paul não ficou das melhores. E que inclusive o jogador está o processando por ele ter dado um mau conselho e não ter dado o suporte necessário para fechar um contrato melhor. Spurrell enforca o seu treinador. Ele que era um jogador muito intenso e explosivo, assim como muito atlético em suas finalizações. Latrell começou a sua carreira no Golden State e rapidamente ganhou o status de All-Star, com médias de 20 pontos e 4 assistências durante as temporadas que esteve na franquia. Porém, em 97, durante um treino, em um acesso de raiva, ele enforcou o seu treinador, algo que chocou o mundo dos esportes, virando notícia, fazendo a NBA o suspender pelo restante da temporada, dando um prejuízo para o astro de 6
6 milhões de dólares. Depois desse incidente, ele foi trocado para o New York Knicks e passou a ter médias de 17 pontos e novamente se tornou All-Star. E parecia que os problemas e polêmicas tinham ficado para trás, algo que infelizmente não aconteceu, pois agora em Minnesota ele tinha recebido uma oferta de 21 milhões de dólares. Porém, além de recusar, ele ainda disse que esse salário não era suficiente nem para alimentar a sua família. Bom, depois dessa declaração, nenhum outro time fez uma proposta, e isso forçou ele a encerrar a sua carreira na NBA. E essa aposentadoria precoce fez com que acumulasse dívidas milionárias e diversos problemas judiciais, onde as suas dívidas passaram da quantia que ele tinha recebido durante toda a sua carreira na liga. Gilbert Arenas armado no vestiário. Um jogador muito versátil em suas finalizações, tendo também um mortal arremesso. O Agente Zero, como era conhecido, começou a sua carreira no Golden State, porém foi no Washington Wizards que construiu boa parte do seu legado, onde teve médias de 25 pontos e 5 assistências por partida, assim como se tornou All-Star. E foi em uma viagem de avião, apostando dinheiro em um jogo de cartas, que Gilbert Arenas estava levando a melhor sobre o seu companheiro de time. E foi aí que tudo começou, pois o novato ficou irritado com as provocações do veterano e ainda o ameaçou de morte. E 2 dias depois disso, no vestiário do Wizards, eles protagonizaram um dos momentos mais perigosos da NBA, onde ambos levaram armas para o vestiário e sacaram uma para o outro, começando um bate-boca, deixando todos ali em choque, onde felizmente conseguiram apaziguar os ânimos e ninguém se feriu. Mas após esse incidente, a NBA suspendeu os 2 jogadores pelo restante da temporada, dando prejuízo de 10 milhões de dólares para Gilbert Arenas. Fora que depois desse lamentável episódio, nunca mais conseguiu se firmar na liga, caindo drasticamente de rendimento. E se vocês quiserem saber mais sobre essa história, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, para vocês darem um check no canal Bandeja, que tem um vídeo que conta mais detalhadamente sobre esse episódio. Meyers Leonard sendo cancelado. Um pivô que possui um bom arremesso, mas o seu ponto forte é as suas finalizações no garrafão. Meyers foi a 11ª escolha do draft de 2012 pelo Portland, onde jogou boa parte da sua carreira, tendo as modéstias médias de 5 pontos e 3 rebotes, com uma média de 15 minutos por jogo. E se por um lado ele não é um jogador hypado na NBA, não podemos dizer o mesmo na Twitch, onde ficou famoso fazendo lives jogando Call of Duty, e que inclusive entrou para a Pfizer Clan e tinha grandes marcas o patrocinando. Porém, em uma das suas transmissões para milhares de telespectadores, ele fez um comentário antissemita para outro jogador, e isso repercutiu de forma muito negativa, e acarretou na perda de todos os seus patrocínios, assim como foi banido da Twitch. E quando a NBA ficou sabendo do caso, deu uma multa de 50 mil dólares, e o Miami Heat, não querendo ter o jogador vinculado à sua franquia, o trocou com o Oklahoma, que 2 dias depois o dispensou, por fazendo perder 10 milhões de dólares em salário que iria receber na próxima temporada. Até o momento, o veterano pivô de 28 anos segue sem nenhum time e não há muitas especulações sobre o seu retorno para a NBA. Paul Pierce e a live do Instagram. Ele que é uma das maiores lendas do Boston Celtics, conhecido pelos seus certeiros arremessos. Paul Pierce foi um dos heróis do Boston Celtics na conquista do título de 2008, onde fez algumas partidas icônicas, ganhando o respeito e o carinho dos torcedores celtas. E após a sua aposentadoria em 2017, ele fez um acordo para ser um analista esportivo da ESPN, passando a ganhar 1,5 milhões por ano, sendo um negócio bem lucrativo para o Hall of Fame. Mas agora em 2021, ele passou a ser notícia por uma live feita em seu Instagram, após aparecer jogando poker com seus amigos e ao lado de dançarinas seminuas. E após essa live ele foi demitido, perdendo um contrato de 1,5 milhões anual que ele tinha com a emissora, uma quantia que talvez não faça falta para o astro, que afirma que lucra mais com seus outros investimentos. Mas sem dúvida, se não fosse essa live, ele estaria empregado até agora. Galera, deixa aí nos comentários qual desses você achou o mais absurdo. E não esquece de deixar o like para o YouTube entender que vocês gostaram do nosso conteúdo e assim ele nos recomende para mais fãs de basquete. E siga a gente nas nossas redes sociais e se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade que só cresce. E eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!